Olá, tudo bem? Eu sou a Érica e estamos aqui mais uma vez juntinhos no projeto Gotas Fraternas, idealizado pela Fraternidade Espírita Kardecista Luiz Sérgio, da cidade de Vinhedo, São Paulo. E hoje eu trouxe para vocês uma reflexão do capítulo 46 do livro Pão Nosso, tá joia? Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá bom? E a nossa reflexão deste capítulo 46 tem por título Vós, entretanto. Emmanuel geralmente deixa muito claro nos títulos a mensagem que ele nos traz. Dessa vez, no capítulo 46, ficou um pouco subentendido, então é isso que a gente vai tentar esmiuçar aqui e interpretar, tá joia? Então, quando o Emmanuel diz vós, ele está falando de quê? E quando ele diz entretanto o quê? Pois bem, esse capítulo, ele começa com uma carta de Paulo aos Romanos. E esse texto é uma sequência do capítulo 14 da mesma carta, que tem como título Caridade para com os fracos na fé. E esse trecho aqui do capítulo 46 da carta diz o seguinte: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, Paulo fala diretamente aos romanos, que naquele período da história eram os grandes dominadores, né? Então, na verdade, o que ele está querendo dizer nesse trecho? Ele chama a atenção dos romanos que eram fortes na fé e que tinham o poder de algum propósito de doutrinação no bem, que eles deixassem o egoísmo de lado e contribuíssem com aqueles que mais necessitavam, né? Então, agora a gente vai ler o texto do capítulo 46 para a gente tentar entender o que Emmanuel nos traz aqui, tá bom? Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventuranças. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa pela infinidade bondade do Cristo. Em vosso mundo mais íntimo, é imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: nós temos a centelha divina, né, dentro de nós, a oportunidade de espalhar a boa nova e proporcionar o bem através do exercício da caridade para com o outro. Que outro? Aquele que ainda é fraco, não é verdade? Então, assim, quando a gente fala a respeito da caridade, essa caridade ela precisa atuar em vários planos, né?
Por quê? Porque a gente sabe que sem caridade não há esperança, sem caridade não há interesse moral para nos guiar, não há fé presente. A caridade, a gente precisa entender, é o exercício do verdadeiro amor. É um dever de cada indivíduo para com os outros demais, em todas as circunstâncias, né? Caridade aos fracos, aos oprimidos, aos doentes, àqueles que necessitam de nós, do nosso auxílio, né? Isso sim é a confiança em Deus que Emmanuel nos traz no texto, né? E não simplesmente ficarmos assim na ociosidade, né? Aguardando um céu maravilhoso, um céu de contemplação, para que possamos aí sim realizar essa tarefa da prática do amor, da fé e da caridade para com o outro. Não espere cair do céu. Faça, trabalhe, né? Então, assim, a obra divina de Deus começa pelo nosso conhecimento, pelo nosso estudo, o que estamos fazendo aqui, as obras que lemos, não é mesmo? Passa pela nossa consciência, porque a nossa consciência nos julga. A nossa consciência sabe e diz pra gente o tempo todo o certo e o errado, não é verdade? E aí sim vai repercutir no nosso coração e nas nossas ações. Então, assim, dá uma espiadinha para o lado e observe as pessoas que te rodeiam e vejam as grandes, enormes possibilidades e oportunidades de trabalho na prática do perdão, do amor e da caridade que estão presentes ao seu alcance, né? Nós que já temos um conhecimento em maior ou menor escala sobre as verdades do Cristo, temos sim a obrigação de colocá-las em prática. E relembrando um pouquinho das antigas concepções que a gente tinha, né? As concepções religiosas antigas, que vivenciamos, que acalentamos durante muitos momentos da nossa vida, nessa encarnação ou na outra, eles nos aprisionaram naqueles rituais, naquelas liturgias, né? No automatismo religioso. E dessa forma a gente esqueceu, deixamos de lado, na verdade, os verdadeiros ensinamentos do Cristo. Portanto, não ir ao encontro daquele que sofre, daquele que padece, e sim ficarmos aprisionados na religião dos tempos ou na religião dos templos, mostra fidelidade a Deus? Não. A fidelidade a Deus está na sua ação diária com as grandes oportunidades, né? O conhecimento das leis divinas através do Evangelho é primordial. Sabemos disso, né? E o traço do céu citado no texto é um convite para que possamos refletir, reluzir esses ensinamentos, né? Em cada situação da nossa vida, comungando para a prosperidade e o engrandecimento da comunidade, da coletividade. Então a fidelidade, de novo, está na ação, na minha, na sua, de todos nós, né? Porque, gente, não basta não fazer o mal, não é mesmo? Não basta irmos a um templo de pedras e ficarmos horas orando se não colocamos em prática nosso conhecimento em favor do outro, né? Em favor do nosso próximo, mais próximo que está ao seu lado, que está na sua família, no seu emprego, no seu vizinho, na comunidade, não é mesmo? Então a responsabilidade, ela nos chama, ela nos convida diariamente, tá? Assim como Cristo já nos disse, eu vim para servir, não é mesmo? O trabalho incessante no bem, pelo bem e para o bem é obrigação de todo aquele que já conhece os ensinamentos de Jesus, né? Como eu disse, não basta praticar o mal, é necessário sim empreendermos a força, a energia que temos na contribuição, né?
mesmo que seja dentro das nossas possibilidades, porque às vezes a gente fica imaginando que a gente quer fazer o bem, deseja fazer o bem e fica só no desejo, não coloca em prática do outro lado do mundo, não é verdade? Ótimo, é um ponto positivo, mas devemos começar por aqueles e por aquilo que está mais próximo de nós, né? Aquele que está com Cristo deve sim implantar dentro de si, também no coração dos homens, o verdadeiro reino de Deus, gente. Porque nós responderemos pela nossa ociosidade, pela nossa inércia, pela nossa falta de contribuição dentro das possibilidades que temos ao nosso redor, ao nosso entorno, tá? Então, nenhum de nós está impedido de fazer o bem em qualquer circunstância que estivermos inseridos e que estivermos vivendo no momento. O que falta? Mover a sua vontade com alegria, com entusiasmo, tá bom? As leis divinas são para serem vividas, aplicadas. O templo religioso, vamos dizer assim, ele recarrega suas energias, né? Ele faz relembrar os ensinamentos, os estudos, mas a ação está no seu dia a dia, né? Exercendo ali a compreensão, o silêncio, a compaixão, no momento da queda alheia do outro, que ainda é fraco, né? Temos que compreender sempre que cada um de nós tem o seu próprio tempo, que se encontra num estágio evolutivo próprio. Portanto, precisamos exercer sim a paciência, o amor, não é mesmo? A ausência de compreensão dita no texto, né? A ausência da compreensão da verdade, a gente pensa que verdade, né? A verdade trazida por Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, nós, cristãos, que já temos este esclarecimento de que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, não devemos nos prender nas convenções do mundo, mas sim ater-nos à luz do conhecimento, à luz do Evangelho em nosso mundo mais íntimo, né? Na nossa consciência, no nosso coração. Não podemos mais alegar ignorância. Não é verdade? Nós temos sim já a fé raciocinada que abandona a ignorância ritualística e traz a necessidade da vivência do Cristo em nós. Portanto, como diz o título, né? Vós, eu, você, nós, vós que estáis sempre na busca do trabalho edificante, não poderá mais alegar desconhecimento. E sim, devereis trabalhar em nome do amor, em nome do Cristo. Vós, eu, você, nós, que já temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, não poderemos alegar ignorância. Alegar no meio onde você está inserido te impossibilita de fazer o bem, já não cabe mais. A quem muito é dado, lembre-se, muito será pedido, não é mesmo? Então vós, eu, você, nós, que já temos o conhecimento do código de conduta de Jesus, temos a oportunidade e a obrigação de colocá-lo em ação. Não importa as circunstâncias, não importam as limitações, a posição social e etc. Trabalhe sempre, sempre, e não negligencie o dever que te compete, que me compete. Sejamos luz sempre. Tá joia? Capítulo 46, Vós, entretanto, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada pela companhia mais uma vez e até a próxima. Tchau!